Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração e o seu lar. Eu sou Danúbia Carvalho, é com grande alegria que eu estou aqui com vocês nesse formato para participar desse culto de encerramento, onde vocês estavam aí lendo Provérbios durante esse mês e a pastora Gláucia me convidou para participar desse culto através aí da ministração da palavra. Muito obrigada de coração, pastora Gláucia. Eu me senti honrada e privilegiada. E espero que a palavra ela venha de encontro ao coração de vocês e que vocês possam sair edificada e também refletir sobre a sua vida. Porque Provérbios, ele nos dá, essa motivação de refletir sobre a nossa vida, a nossa conduta, a nossa maneira de falar, como está a criação dos nossos filhos, como está o nosso relacionamento com o nosso marido. Tudo isso nos ensina em Provérbios. E para vocês conhecerem um pouquinho de mim, eu já falei o meu nome, eu sou casada, vou fazer 19 anos esse ano com o João Paulo Carvalho. Tenho 2 filhos, a Esther vai fazer 13 anos e o Isaías vai fazer 9 anos. Em 2020 Deus me chamou para algo lindo, que foi um trabalho onde eu desenvolvi mentoria com mulheres para que elas pudessem elevar o seu modo de viver dentro do seu lar. Entendendo que dá para ter leveza, dá para ter prazer, dá para desenvolver algo legal ali com as tarefas do lar e também desfrutando de tudo que realizamos ali dentro. Então foi onde nasceu o meu primeiro livro, Que Não Disseram de Provérbios 31. Esse livro aqui, ele traz consigo revelação, clareza de quem você é dentro do seu lar, a sua essência, e também exercícios para que você possa elaborar a sua rotina de maneira mais eficaz e que flui, para que você possa encontrar aí prazer e também aquilo que te causou dor, para que você possa buscar cura. Então hoje aí eu desenvolvi esse trabalho, sou mentora do lar, psicanalista clínica e tenho ajudado as mulheres a desenvolver aí, a sua cura emocional e viver bem no seu dia a dia, tanto no seu lar como fora dele. Então hoje eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para o coração de vocês e que vocês possam sair cheios da palavra e desejando buscar mais ainda conhecer o Senhor. Então se ajeita aí na sua cadeira, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, respire fundo. Eu não sei como foi o seu dia hoje, se foi cheio. Respire fundo e agora fique aqui comigo para que você possa receber tudo que Deus tem para você. E eu vou orar com você. Senhor Jesus, eu oro nessa hora para que essas mulheres possam sair cheias da Tua palavra. Eu oro, Jesus, para que a revelação, o poder, a graça, o entendimento venha sobre a mente delas, venha sobre o corpo, venha sobre o espírito e que elas possam desfrutar de tudo que o Senhor tem para elas aqui nessa noite. E quero declarar que aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa, Senhor Jesus, ser revelado, que o Senhor revele. E que elas possam receber aquilo que elas precisam, através do Teu Espírito, através da Tua palavra. Eu declaro esse ambiente liberado para que o Espírito Santo se mova no coração de cada uma. Em nome de Jesus, amém. E assim será feito. E hoje eu trouxe aqui para nós, o tema é o seguinte: quando Deus cura o coração, Ele restaura o caminho. Deus, Ele quer nos curar e restaurar o caminho, porque todas nós temos uma história. E dentro dessa história, carregamos padrões, carregamos conceitos. E cada uma tem um filtro emocional a respeito de assuntos.
Então, hoje eu vou enfatizar aqui em relação ao discipulado, em relação à vida na igreja, para que você possa se encaixar de maneira leve. E claro, tudo aqui que eu for passando, porque nós vamos estar falando de Provérbios, alguns versos, você pode com certeza aplicar em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero que você saia daqui entendendo o seu propósito, entendendo que o Senhor Ele quer que você ande com leveza, entendendo que o Senhor quer que você tenha intimidade com Ele, que é a melhor parte. Então, se você quiser anotar aí, ok? Quando Deus cura o coração, Ele restaura o caminho. Então hoje eu quero declarar que você saia daqui restaurada, ou pelo menos iniciando essa restauração, tá certo? Então eu quero ler aqui, que eu amo demais esse início aqui de Provérbios, que diz assim, que os Provérbios de Salomão, ele vai nos ajudar a experimentar a sabedoria. Olha que interessante. Quando você lê Provérbios, ele te ajuda a experimentar a sabedoria. Ele te ajuda a ter disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. E o que legal, e a viver com disciplina e sensatez. Ou seja, nos faz experimentar a sabedoria, viver com disciplina e equilíbrio. Quem deseja viver com equilíbrio emocional? Eu acredito que todas. Então, queridas, eu vim aqui falar para mulheres reais, não mulheres perfeitas. Que eu sei que cada uma de nós carregamos uma história, como eu disse, e muitas de nós, quando somos inseridas aí num discipulado, nós também carregamos feridas antigas. E quais são essas feridas? Algumas é de abandono, rejeição, críticas constantes, culpa, cansaço emocional. E quando nós carregamos essa bagagem para onde nós estamos, isso engloba tudo na nossa vida, casamento, trabalho, vida com a igreja, dentro de um discipulado, isso pode nos atrapalhar a viver com leveza. Nós podemos até chegar no propósito, mas às vezes você fica carregando aquilo e você vai com peso. Então hoje eu quero que você entenda que Deus, Ele tem um propósito para a sua vida, porque você é única. Vira aí para sua irmã, fala aí para ela, você é única. Fala de novo, você é única. E agora dá um sorriso para ela, um sorriso belo que só você tem. Então entenda, quando nós carregamos essa bagagem, pode nos atrapalhar no meio do processo. Às vezes a dor ela não vem de fora, mas ela vem de dentro. De palavras que ficaram, de situações que nunca foram resolvidas. Você tem situações na sua vida que não foram resolvidas? Porque quando temos situações na nossa vida que não foram resolvidas, nós não é de forma intencional, mas no automático você faz a projeção em outra pessoa. Você sabia disso? Então em Provérbios ele nos ensina algo. Deus começa a cura no coração antes de mudar o exterior. Então ele quer mudar você por dentro. Por isso que Provérbios é muito lindo, porque ele nos ensina a caminhar a maneira de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês 4 ações para que você possa ter a cura emocional e relacionamentos saudáveis no discipulado. Então eu vou aqui estar canalizando para a vida na igreja, mas como disse, você pode usar para todas as áreas da sua vida, porque a Bíblia é assim, né? A gente pega ela e usufrui dela em tudo que nós temos e vivemos. Mas hoje eu quero deixar aqui um ensinamento prático para vocês no discipulado. Eu vivi em discipulado 22 anos da minha vida.
Eu tenho 25 anos de convertida, para a honra e glória do Senhor. E acompanhei pessoas, mulheres, estive em discipulado, acompanhei crianças, 22 anos da minha vida, 10 anos no ministério com crianças e acompanhando mulheres. E foi um tempo muito, muito precioso para mim, onde houve crescimento, desenvolvimento pessoal, cura. E também pude conhecer pessoas maravilhosas que me ensinaram, que me exortaram, que pude sorrir, que pude aprender. Então, isso é discipulado, é crescer juntas. Mas claro, a maneira que o Senhor nos ensina para que nós possamos crescer e avançar, né, na dependência dele, não de pessoas. Você precisa depender de Deus e não de pessoas. Então, a primeira ação, se você quiser anotar, a primeira ação é ouvir e confiar em Deus, mesmo com o coração ferido. Então nós precisamos confiar em Deus. Em Provérbios 3, do 5 ao 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar é depender. Confia no Senhor e não ande no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, na seu próprio achismo, na sua própria sabedoria. Você precisa confiar no Senhor. Mas sabe qual que é o detalhe aqui? Nós entendemos a palavra, mas dentro de nós ainda não foi resolvido. Tem pessoas que têm um coração tão ferido que ela não consegue confiar nem em Deus. E quando o coração está ferido, é muito desafiador confiar até em pessoas, porque muitas de nós fomos traídas, fomos abandonadas, fomos esquecidas. E isso fica dentro, e quando você não confia numa pessoa, é como se fosse um sistema de defesa, para que você não reviva o que você já passou. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos é confiar em Deus, porque Ele que te criou, Ele que te escolheu, Ele que tem o propósito de vida para você. Então, confiar em Deus é um ato que você precisa começar hoje. Porque quando você é inserida num discipulado, você vai ter ali autoridade, pessoas que vão falar na sua vida, irmãs que vão estar próximas para gerar crescimento, mas vai precisar da confiança. Então, uma mulher ferida, ela ouve um conselho da liderança e pode pensar: estão tentando me controlar, ninguém entende minha dor, as pessoas só querem mandar em mim. Então, quando a pessoa ela não confia no outro, ela vai tentar se defender. Então, ela começa a usar um escudo. Então, não confia no conselho da pastora, não confia no conselho do líder. Mas entenda, quando você confia em Deus, Deus levanta pessoas para estar com você, para que seja ali um canal de bênção na sua vida. E é importante que você acredite que Deus ele faz isso na nossa vida e na nossa história. Porque nós estamos aqui para relacionar. Primeiro relacionamos com Deus. E assim Deus nos faz relacionar com as pessoas. E precisamos confiar nas pessoas que Deus coloca para estar junto conosco. Então, nós precisamos alinhar algo no nosso coração. Deus não usa a liderança para ferir, mas Ele usa a liderança para proteger. Então, a liderança que Deus levanta, o propósito dela também é proteção, é ensino, é para edificar. Claro, não é para controlar e nem dominar, mas para edificar. Mas para que você receba um conselho com o coração aberto, você precisa primeiro confiar em Deus e assim você vai confiar nas pessoas que Deus coloca para estar aí. Se você é uma pessoa que ainda não confia em autoridade, questione no seu coração: por que eu não confio?
O que te aconteceu que você carrega isso nos lugares onde você vai? Então, confiar em Deus nesse momento não é entender tudo. Tem momentos da sua vida que você não vai entender. É dar pequenos passos de obediência, mesmo com medo. Porque a sua mente, o seu corpo não vai querer reviver dores. Por isso que você se defende. E isso é inconsciente. Então é importante você buscar a sua confiança no seu Criador, que é o nosso Deus, ok? Em Provérbios 11:14, se você quiser abrir lá, Provérbios 11:14, diz o seguinte: não havendo sábio direção, o povo cai. Na multidão de conselheiros há segurança. Então, a Bíblia que está nos ensinando que precisamos ter conselheiros para que tenhamos segurança. E claro, você não vai confiar em qualquer pessoa. Deus vai colocar pessoas de Deus que não são perfeitas, ok? Mas que são pessoas que vão te aconselhar e você precisa ouvir. Provérbios 12:15. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Ou seja, dá ouvidos, sem fechar o coração. É importante que você ouça, avalie o que foi dado de conselho. Porque se ele serve para a sua vida, é para você ter crescimento. Confiar em Deus não é apagar a dor, mas impede que ela governe as suas decisões. Então entenda, aquilo que você sente que te machuca, às vezes não vai ser apagado, mas você pode dar um novo significado a isso. Mas é importante entender que elas não podem e nem precisam dominar a sua vida, ok? Então vamos lá para a segunda ação. Opa, vou voltar aqui que eu vou trazer a aplicabilidade para você. Então tá, Danúbia, eu quero saber como que eu confio. Eu não confio ainda em Deus, eu não confio nas pessoas. Então a primeira coisa é voltar a orar mesmo sem vontade. Ou talvez você esteja orando, talvez você esteja na sua disciplina espiritual, mas então intensifique para ir canalizando para isso, certo? Por que eu não confio? Jesus, me ajuda a confiar na minha liderança. Me ajuda a confiar nas pessoas que o Senhor tem colocado para falar na minha vida, que são pessoas de Deus. Me ajuda, Senhor. É você ter intimidade com aquele que vai te trazer o alívio para você ter confiança. Ouvir sem se fechar. Quando você ouvir um conselho, não feche o coração. Nem tudo você sabe. Então, aprenda a ouvir, discernir e entender aquilo que está sendo falado. Pedir ajuda quando antes se calava. Talvez você queria pedir ajuda e sempre ficou calada. Fale, querida. Busque pessoas que vão te ajudar. Isso é muito edificante. Isso traz crescimento e cura. Ok? Então nós vamos para a segunda ação. Para que você possa curar o coração e restaurar o caminho. Qual que é a segunda ação? Se você quiser escrever, não viver melindrada, quando a correção toca feridas antigas. Provérbios 15, 31, 32 diz: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Se você ouve aquilo que te repreendem, sabe onde vai ser a sua morada? Como diz aqui nesse verso, no meio dos sábios. Uau! Quem deseja estar no meio dos sábios? Então, vou citar aqui para você entender um pouco o que é uma pessoa que é melindrosa, tá? Ela reage mais pela emoção do que pelo fato. Vive em estado de defesa. Não reage ao que foi dito, mas ao que foi despertado dentro dela. Então vamos lá. Por exemplo, a líder diz com carinho, com amor, ela diz: talvez essa semana você possa separar um dia a mais ou mais tempo para você orar. A pessoa que é melindrosa, ela vai pensar assim, ou até falar:
ela acha que eu não oro, ela acha que eu não sou suficiente, ela acha que eu não sou cristã. Normalmente uma pessoa melindrosa, ela leva para o lado pessoal ou até mesmo de forma negativa aquilo que ela está ouvindo. Então é importante você entender que certas coisas elas precisam ser neutras dentro de você, principalmente quando é falada para um público, para muitas pessoas, não é diretamente para você. Outro exemplo, se a pastora fala assim, nós vamos nos organizar para todas estarem na oração para o encontro, assim vamos gerar mais vínculo. A pessoa que é melindrosa, ela pode pensar o seguinte, ela deve estar falando de mim, porque eu não vim nas orações passadas. Então, você precisa entender que nem tudo é diretamente sobre você, mas aquilo que está supitando é o que você precisa encontrar dentro de você para ser curado, para ser tratado. Quando tudo soa como acusação, o coração pode estar ferido demais para ouvir direção. Se quando você ouve soa como acusação, pode ser que tem algo aí que está te machucando. Então, o que está por trás disso? Feridas antigas, medo de rejeição, baixa segurança emocional, histórico de críticas ou abandono, hipervigilância emocional. Se você é esse tipo de pessoa, talvez não é drama, é autoproteção que machuca, então você se defende. Então o que acontece? No convívio do discipulado, direção vira acusação, cuidado vira cobrança, exortação vira rejeição, silêncio vira desprezo. Se você tem sentido isso, é porque é importante perceber qual é a causa que tem te feito usar sempre de defesa e se colocar de uma maneira melindrosa, negativa. Não é sobre o que aconteceu, é sobre a lente emocional com que você está olhando, com que você também está ouvindo, como você recebe o conselho, como você recebe a crítica, tá certo? Então eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quando alguém te orienta, seu coração se fecha ou seu coração se abre? Lembra aqui que nós lemos, quem dá ouvidos à repreensão construtiva habitará entre os sábios. Então eu quero que você entenda isso para que você possa fluir, para que a palavra de Deus ela habite dentro de você. Então vamos ler mais aqui a terceira ação, focar no propósito de Deus, porque tudo é para Cristo. Em Provérbios 19, 21 diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece. É lindo esse versículo. No original, querido, esse propósito aqui significa também conselho. Ou seja, se a gente for trocar a palavra, fica o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o conselho do Senhor prevalece. Olha que legal, Deus ele não nos obriga, mas Ele tem algo para nós. Mas é importante entender que você precisa entender o caminho e buscar uma cura emocional, porque você vai depender, você vai estar, não é nem depender, mas vai estar com pessoas. Dependa de Deus, esteja com pessoas e cumpra o propósito de Deus com o coração aberto. Mas é importante você se conhecer. É importante você aceitar a sua história. É importante você entender quem você é. Então, para você compreender o propósito de Deus, você vai fazer planos, mas vai ouvir de Deus. Então, isso significa que nós precisamos entender que planejar não é errado. Viver refém dos planos, sim. Então, é importante você entender que uma hora o plano pode mudar. Uma hora o plano pode ir para outro lugar, porque é Deus que está no controle. No discipulado, muitas mulheres vivem somente para agradar, para não decepcionar ou para manter expectativa. Você é esse tipo de pessoa que vive só para agradar ou só manter expectativa ou não quer decepcionar ninguém? Porque muitas pessoas fazem isso por medo de ser rejeitadas.
Mas não estamos aqui em função de pessoas, estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Qual é o seu chamado? Queridas, aonde você está inserida é um propósito lindo, né? E eu acredito aí que vocês que estão me ouvindo, se não todas, a maioria, estão aí no trabalho com crianças. E se não tem, tudo certo, aonde você está inserida, no que você está servindo, é de todo o coração. Deus, Ele te usa aonde Ele quiser. Mas o detalhe é, você está fazendo para cumprir um propósito, para cumprir um chamado? Então, um exemplo real. Por exemplo, uma mulher aceita tudo por medo de se decepcionar ou decepcionar a pastora, líder. Com o tempo, fica exausta e ferida. Por isso que é importante você entender que nem tudo a pastora ela vai te chamar, porque os líderes, eles entendem que você tem vida. Então, se você não foi convocada, se nasce no seu coração ciúme, inveja, briga, intriga, tem alguma coisa de errado. E aqui eu estou sendo bem realista, porque a Bíblia em Provérbios nos ensina a andar em amor. E é importante que você busque, eu vou enfatizar isso, a cura. Qual é a causa? Por que eu sinto isso? Por que estou sentindo isso? Por que eu preciso ser o centro das atenções? Por que eu preciso estar em tudo? Não é assim. Então, quando você entende o propósito, você serve com amor e não com peso. E volta a ser chamado. Você serve para surpreender a liderança? Ou você serve por causa de um chamado? Se não é, querida, avalie o seu coração. E volta lá no primeira ação, confiar no Senhor. E Deus vai te curando no processo. Porque a melhor coisa, queridos, é você estar debaixo do propósito de Deus, alinhado com o propósito de Deus e com pessoas que vão alinhar isso também junto com você. Isso é muito lindo. Então, ouça isso. Você serve pessoas, mas você pertence a Deus. Então, Ele vai definir aonde, como e quando você vai estar e servir. E Ele usa pessoas para isso. Então, a quarta ação, servir com alegria mesmo em processo de cura. Em Provérbios 17, 22 diz o seguinte: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, eu quero que você entenda que quando você serve com o coração alegre, queridas, aqui diz que é um bom remédio. Vamos deixar de sermos carrancudas, mal-humoradas, menininhas. Precisamos amadurecer para que o reino avance. Então vocês aí são um time, vocês aí se completam, cada uma tem as suas habilidades, isso é muito legal. Claro, todas podem fazer, às vezes tudo, mas tem uma que vai sobressair na decoração, tem uma que vai sobressair na oratória, tem uma que vai sobressair na organização, tem uma que vai sobressair na recepção, tem uma que vai sobressair no louvor, tem uma que vai se sobressair em ouvir, em aconselhar, tem algumas que vai sobressair em oração. E isso é muito divino, porque quando se une, se completa. Então entenda que você precisa servir com alegria e não há homens mais de coração para o Senhor. Então a Bíblia fala que o coração alegre serve de bom remédio. Então servir não é fazer somente grandes coisas, mas às vezes servir é ouvir, orar em silêncio e estar presente. Então, qual que é a aplicação aqui para nós, para esse quarto? Servir sem se sobrecarregar. Dizer não quando necessário. Servir com verdade e não aparência, somente com a aparência. Sirva de todo o seu coração.
Servir com alegria, queridas, não é ausência de dor. Então, servir com alegria não é ausência da dor, mas é presença de Deus. E na caminhada, Deus, Ele vai te curando. É um dos recursos que Deus usa, porque Ele vai falando ao seu coração aquilo que realmente você precisa. Você precisa de aconselhamento, você precisa talvez de uma terapia, você precisa de estar relacionando com mais amigas, você precisa de ter uma conversa com o marido, com o filho. Deus, Ele vai te direcionando. Você precisa de fazer uma leitura que Ele te direciona, ou ver algum vídeo. Deus vai te direcionando, mas primeiro eu preciso confiar. Primeiro eu preciso deixar de ser melindrosa. Primeiro eu preciso entender o propósito, entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você precisa entender. Então eu quero que vocês entendam que Deus não rejeita mulheres quebradas. Ele se aproxima delas. E nessa noite Deus quer se aproximar de você de uma maneira especial. Ele quer que você entenda que Ele te ama e você é única. E o mais interessante é que eu vou falar um pedacinho aqui de Provérbios 31, onde ali a mãe de Lemuel, do rei Lemuel, o aconselha. E o mais legal é que naquele aconselhamento ela cita ali qualidades de uma mulher que naquele momento ela ainda não existia, se você for interpretar o texto. Qualidades de uma mulher, ela relata ali através de serviços. E o que é legal, que você também tem as suas qualidades e você é única. E Deus, Ele quer que as suas qualidades sejam potencializadas para o reino. Você é representante de Cristo. E onde quer que você esteja, Ele vai te usar com as suas qualidades, com a sua essência. Você precisa entender a sua identidade, que você é filha, escolhida, redimida, curada, mais que vencedora em Cristo. Mas e a sua essência, ela está sendo potencializada? Você só potencializa isso quando você começa a confiar em Deus. Quando você acessa a sua cura interior, para que você viva em comunidade e viva em relacionamentos saudáveis. Então, hoje Deus não te chama para ser forte. Ele te chama para ser honesta diante dele. Então, nessa noite, eu faço uma pergunta para vocês. O que Deus está te pedindo para entregar hoje? É o controle, a dor ou o medo de confiar novamente? Então eu deixo aí essa pergunta para vocês. Deixo também aqui o convite para você me seguir no meu Instagram. Se você quiser entrar em contato comigo para comprar o livro, a sua pastora pode passar o meu número. Mas eu deixo essa pergunta reflexiva para vocês. O que Deus está te pedindo hoje é o controle, a dor ou o medo de confiar? E eu deixo aí para a sua linda pastora finalizar uma oração para que vocês possam entrar aí na presença de Deus com o coração aberto e entregar o que você precisa entregar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o coração de cada uma e que vocês aprendam a confiar em Deus. Até mais.